Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, que alegria estar mais uma vez com vocês para mais um episódio do nosso Pod Saúde, né? Já fizemos 50, não é bacana? Nem parece que passou esse tempo, é bem gostoso poder falar sobre saúde, sobre as novidades, informação nunca é demais. E é lógico que eu não faço sozinha, faço com grandes parceiros aqui, com toda essa equipe linda da Frame, a quem eu agradeço muito, essa grande produtora. A direção é do Hélio Silliman, trabalho de todos aqui da produtora. As reportagens são da Marcela Troiano e eu estou aqui com vocês na internet, neste canal. Pod Saúde com Claudete Troiano. E eu tenho visto na TV, é bem legal, né? Depois eu posso assistir na TV. Você pode assistir na sua TV, é só colocar lá, hoje em dia, a maioria dos televisores, na maioria, se é possível, você pode assistir também na TV, assistir no celular, assistir de qualquer lugar do mundo. Isso é bem legal, poder estar em contato com tanta gente. E não fazemos isso sozinhos, não. Olha só que flores lindas nós temos hoje aqui. Você caprichou tanto, Serginho. Muito obrigada por essa parceria de tantos e tantos anos já, da Estrelízia, que faz flores lindas. E o que eu acho legal é que tem gente que faz flores, né, ou entrega flores para as horas alegres e as horas tristes. E a Estrelízia não, é só para festa, é só para horas felizes e alegres. E esse arranjo com lírios e essas rosas colombianas, mas num tom tão lindo de um rosé, maravilhoso, eu adorei. A Estrelízia tem vários endereços, é só você dar um Google aí. Beijo, Serginho, beijo para minha xará lá, para Claudete, para toda a equipe. Quero agradecer também a WS Adesivos, o Aine, a toda a equipe, por essa caneca, essa canequinha nossa, que é uma marca, né, dos podcast, e é uma marca do nosso Pod Saúde também. E hoje nós estamos recebendo aqui amigos, eu estou muito feliz. Para não ficar tão distante da gastronomia, que faz parte da minha vida profissional há tantos anos, eu tenho trazido aqui alguns companheiros, gente nova também para eu conhecer, mas hoje é gente que eu conheço há muito tempo. E São Paulo e o Brasil conhecem há muito tempo. A primeira loja, o primeiro Roca que aconteceu em 1935, no Mercadão aqui de São Paulo, Mercado Municipal de São Paulo. E hoje eu estou recebendo aqui o Luan, que é o chefe de cozinha no Brasil, porque agora a gente tem Roca no Brasil e Roca nos Estados Unidos, não é isso, Luan? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Claudete, é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho mais do que você já conhece muito bem, que é o nosso Roca. Mas tá vendo, eu não posso ficar desatualizada, né? Porque eu fiquei sabendo que agora o Roca tem 4 lojas no Mercadão. É isso aí, nós temos 4 lojas só no Mercadão, fora as lojas de rua e agora também nos Estados Unidos. Que bacana, e tem um restaurante, né, de frutos do mar, uma dessas lojas no Mercado Municipal. Isso mesmo, lá no Mercadão nós temos 3 lojas do Roca Bar e um que é o Terra Mar, onde nós temos mais focados em frutos do mar. Agora, isso tudo começou com um casal. O pai do Horácio era português mesmo? E a mãe, nascidos em Portugal? Português, isso aí, eles vieram de lá e aí constituíram todo o nosso famoso Roca aqui no Brasil. Bom, é lógico, chegou um português de lá, pensou logo num pãozinho, pensou num bar legal, numa mortadela, eu não sei como ele pensou na mortadela. Será que em Portugal se come mortadela? Eu não sei. Bacalhau sim, mas eles pensaram no bacalhau também. Me conta qual é o maior sucesso do Roca Bar, Luan. Bom, o nosso maior sucesso, claro, que é o nosso pastel de bacalhau, que foi inventado pela Dona Maria, receita totalmente dela, e foi melhorada com o tempo pelo nosso chefe Gabriel, que está lá, Horácio Gabriel, está lá em Orlando. Um grande beijo para ele, um abraço. Beijo. Também o nosso lanche de mortadela, que está aqui, nossa criação, nosso maravilhoso lanche, bem grande, que enche a barriga. Aliás, não só o lanche, como a mortadela também veio, né? Exatamente. Essa gigante aí. Sabe por quê? Porque o Roca faz a sua própria mortadela. E as carnes são especiais, por isso esse sabor. Você come um sanduíche desse, que é um pãozinho, que já não é um pãozinho, é um pãozão, né? Porque o pão também é grande, para comportar 300 gramas de mortadela. E no pastel de bacalhau são 200 gramas de bacalhau. Agora, a mortadela é produto de vocês. A mortadela é nosso produto, foi desenvolvido pelo nosso chefe Gabriel. Hoje o Roca, ele se orgulha de ter a própria mortadela e servir os nossos clientes com a qualidade diferenciada. E não é só isso não, tem mais produtos, hein? Porque eu tô vendo lá, tem mortadela, tem aquela pimenta amarela que é deliciosa, essa daí eu tenho.
A minha tá no fim, mas eu tenho que Horácio me deu já faz algum tempo, porque ela é braba, hein? Assusta paulista. Não, assusta baiano, mata paulista. E essa é uma cachaça, que linda. Isso, essa daqui é a nossa cachaça ouro. Ela é uma cachaça que ela ganhou prêmio em Bruxelas e São Francisco. Ela é bem vendida, bem comercializada, é muito boa. E pode deixar que com certeza essa aqui vai ser de presente para você. Opa, delícia! E tem também azeite português, é claro, são produtos que você pode comprar quando for ao Roca. Agora eu queria que você fizesse um convite ao nosso público, porque o Roca, eu nunca vi isso, hein? Mas o Roca tá rachando a conta com você. Você come a beça e ele racha a conta, não é isso? É isso aí, nós temos em algumas das nossas lojas, que são as nossas lojas de shopping, o Roca Racha, que é o nosso happy hour, onde você vai lá, você come alguns petiscos, alguns pratos que nós temos com a bebida e nós rachamos a conta com você no final. Isso acontece quando? Todos os dias a partir das 6 horas da noite e aí vai até as 8 horas, você pode chegar lá que nós vamos te atender e você vai ser surpreendido. Beleza, e tem lojas em Campinas, tem no shopping? Isso, nós temos no shopping da Moca, nós temos no shopping de São Bernardo, nós temos lá em Campinas também, no Iguatemi, nós temos a nossa loja de Moema, na Alameda Jauaperi, e aí nós temos no Mercadão e em Orlando. E agora nós temos um chefe que fala bem pra caramba, que aí você pode ficar nos Estados Unidos, né, Horácio? Ô, Luan, queria agradecer você ter vindo, viu? Muito obrigado. E trouxe essas iguarias aqui pra nossa equipe. E olha, quer conhecer direito São Paulo, tem que começar pelo sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau. Convite para você que nos vê, sei lá onde, em qualquer lugar do mundo, vindo ao Brasil, vindo a São Paulo, vá ao Mercado Municipal, que é a loja padrão deles, a principal ali, é que é o coração do Roca, e depois você fica sabendo também pela internet, onde tem as outras. Na internet é Roca, e se escreve assim, ó, porque tem gente que imita, H-O-C-C-A. Roca, assim, rocabrasil.com.br, né? Isso, nós temos a rede social, que é o @RocaBrasil e o @RocaOrlando. Ok, e o telefone para você, esse daqui é o de Moema, precisa reservar, não? Não precisa reservar. Tá, mas eu vou deixar o telefone para informações, porque o Roca racha a conta com você. 11-4327-2582. 11-4327-2582. Luan, valeu, hein? Obrigada. Muito obrigado. Parabéns ao Roca pelo crescimento, mais do que merecido. E eu quero agradecer ainda a Ana Ri. Essa roupa que eu estou vestindo hoje já é lançamento outono e inverno em peças opcionais da Ana Ri, @anari.shop. E a Estela Geromini, que hoje serve aqui, né, os acessórios para a roupa da Ana Ri. É @Estela Geromini, tudo junto. Valeu, gente! Bom, e agora vamos começar o nosso Pod Saúde de hoje. Presta atenção. Segundo a Agência Nacional, a Agência de Saúde Suplementar, a ANS, em dezembro de 2024, 52,2 milhões de brasileiros tinham um plano de saúde, ou seja, cerca de 25% da população. Segundo pesquisas, o plano de saúde é o terceiro maior desejo do povo brasileiro. Quando você pergunta para uma pessoa, 3 coisas que você deseja, em terceiro lugar vem o plano de saúde. Infelizmente, um desejo difícil de ser realizado, já que o sistema de saúde complementar, representado pelos planos de saúde, tem custos elevados demais, tornando-se inacessível para uma grande parcela da nossa população. Neste episódio, nós vamos falar sobre os planos de saúde e o que eles não querem, o que eles preferem que você não saiba, mas hoje você vai saber, porque nós estamos recebendo aqui o advogado que te defende, advogado Elton Fernandes, especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação de Direito Médico e Hospitalar da USP, Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e da Santa Casa de São Paulo. Dr. Elton Fernandes é também conferencista e autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Recebo
recebo com muita alegria e muita honra e a responsabilidade de poder falar com o público e contar para você o que seu plano de saúde não quer que você saiba. É isso daí. Então vamos começar falando das regras, doutor. Quais são hoje, eu sei que isso muda sempre, né? As principais regras da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, para os planos de saúde? Perfeito. Ela mudou recentemente uma regra agora em 2025, dizendo que para cancelar o contrato de alguém, só pode fazer o cancelamento agora se a pessoa tem pelo menos 2 mensalidades em aberto. Então, essa coisa de assim, tem uma mensalidade em aberto e meu plano cancela ou suspende o contrato, ilegal. A ANS está dizendo o seguinte: pelo menos 2 mensalidades em aberto. Se não tiver 2 mensalidades em aberto, não pode cancelar em hipótese nenhuma. Tá. Eu acho que o grande problema que a gente ainda tem no setor é o fato de que a ANS, ela até atualiza o rol dela, a regra dela de cobertura dos planos de saúde, mas a ciência evolui muito mais rapidamente que a ANS. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso permite que as pessoas se tratem melhor, cuidem de sua saúde. E o que acontece na prática? Na prática, o médico se pauta pelo quê? Pela ciência. O médico chega, olha e fala assim: eu vou te indicar o melhor tratamento, que é esse aqui. Nem sempre isso está na regra da ANS. Agora, o que as pessoas não sabem? O que as pessoas não sabem é que mesmo fora do rol da ANS, o plano de saúde tem obrigação de custear um tratamento, bastando que a indicação do médico esteja em acordo com a ciência. Se ele tiver respaldado tecnicamente, dizendo: eu estou indicando a você o melhor tratamento, não importa se está na regra da ANS ou não está. Não importa? Não importa. O convênio tem que aceitar. Tem que aceitar. Mas aceita normalmente? Na prática, não. E aqui está o grande gargalo do setor. Porque a ANS, ela só fiscaliza a regra dela. A ANS não fiscaliza a lei. E tem esse tempo de espera, de demora entre o avanço da ciência, o tratamento novo que chegou e a regra que não foi alterada. Perfeito. E quem tem câncer, por exemplo, não tem condições de ficar esperando. A gente pode pensar em várias doenças, mas no câncer, sobretudo, né? Então tem um descompasso ainda entre a regra da ANS e o que diz a lei. E aí o que você sugere para a pessoa? Aí o médico que está para e passo com a ciência, sabe que aquele tratamento é bom e que vai ajudar aquela pessoa. E o convênio não quer aceitar. O que a pessoa pode fazer? Perfeito. Nessa hora, a gente tem que pensar que a lei está dizendo que tudo que está em acordo com a ciência tem que ter cobertura. O que eu faço, então? Peço que o médico faça uma boa justificativa técnica. Tá. Doutor, escreve aí, por favor, por que razão esse tratamento é tão importante. Se for possível, até hoje, por exemplo, tem médico que já coloca assim: isso está prescrito, está baseado no estudo X, no estudo Y, tá? E aí você vai pedir para a operadora de plano de saúde o tratamento. Se a operadora disser para você que ela não vai cobrir, você até pode reclamar na ANS, mas volta naquele ponto, a ANS provavelmente não vai te dar razão. Nessa hora, para mim, tem que procurar advogado especialista. E se não tem possibilidade de contratar um advogado, defensoria pública. Tá? A defensoria faz esse trabalho? Pode fazer esse trabalho para pessoas de baixa renda. Tá, a defensoria pública existe em todo o país. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil você encontra. Já advogado especialista, eu sei que você, por exemplo, atende em vários estados, porque eu não encontro em todos os estados ou municípios brasileiros, né? Essa é uma pergunta ótima, porque hoje um processo é inteiramente eletrônico em todo o Brasil. Eu não preciso. Não precisa mais estar pessoalmente. Se eu estou em pessoalmente. Fortaleza, você está aqui, você pode defender os meus direitos. Exato. Hoje de manhã, por exemplo, eu atendi gente que estava em São Paulo e preferiu fazer a reunião online para não pagar R$30 de estacionamento. Tá, então hoje... Não, esse é o risco, ter o risco de ser assaltado. Sem dúvida. Carro, São Paulo tá danado. E o trânsito? O trânsito. E o calor? Não é? Eu gostei dessa. Então, assim, entende? A pessoa fala assim, vou fazer isso online. Eu sei, mas de modo geral, assim, não tem mesmo, né? São poucos ainda. São poucos ainda. Especialistas em saúde. A gente está lançando, inclusive, um evento agora, em maio, para advogado, para tentar trazer mais profissionais para a área, em todo o Brasil. Gente de todo o Brasil está vindo para São Paulo fazer o curso, para a gente poder treinar essas pessoas, para a gente poder ampliar esse horizonte e levar saúde para as pessoas, mas, claro, ainda somos poucos profissionais. Você se formou de que forma? Já tinha? Existe o curso que forma advogado especialista em saúde? Pergunta ótima, porque assim, quando eu cheguei na área há 20 anos, basicamente não tinha nada disso. A gente não sabia nem se falava direito à saúde, direito da saúde. Isso tudo era muito... Até hoje ninguém sabe Até hoje a gente fica discutindo um pouco isso, né? Mas quando eu cheguei na área, claro que nada disso existia. Mas foi muito interessante, porque à medida em que os problemas com planos de saúde aumentaram, os problemas com o sistema público aumentou, mas também a percepção da população de que é possível exigir um direito, de que é possível correr atrás disso. E uma coisa que as pessoas não sabem, né, doutor? Desculpa interromper, mas é que a justiça é rápida.
quando o assunto é saúde. Verdade. Porque as pessoas, em geral, elas não têm a percepção de que esses processos podem envolver uma liminar. Uma ordem judicial provisória capaz de permitir que você possa acessar o tratamento no começo do processo. Isso é possível, tá? Então, assim, falar com um advogado especialista, levar o relatório médico bem embasado, bem prescrito, é essencial junto com a negativa do seu plano de saúde. Tem que falar com um advogado especialista, não tem dinheiro para contratar um, Defensoria Pública pode te ajudar. E aí foi formada uma turma para esse setor. Nas pós-graduações, eu leciono em pós-graduação já tem muitos anos. E tem surgido cada vez mais convites. Mas agora a gente está montando um trabalho próprio nosso. Para a gente formar advogados nossos mesmo. Então os advogados que estão vendo e interessados... Vai ser um prazer receber vocês 16 e 17 de maio na cidade de São Paulo. A gente vai fazer uma grande imersão em direito da saúde, trazendo os temas mais complexos e relevantes para que a gente possa ampliar o horizonte. E advogado de qualquer área pode participar? Qualquer área. Pode migrar? Pode. Tá bom, vamos voltar lá para o nosso assunto. Plano de saúde, o que eles não querem que você saiba. Vocês vão saber aqui. Quantos tipos de planos de saúde existem? Hoje a gente tem 3 formas de contratar um plano de saúde. Eu tenho um plano individual ou familiar, que sumiu do mercado, ninguém mais quer vender, né? E ninguém quer vender porque é o melhor plano para o consumidor. Eu ia te perguntar qual é o melhor, é esse? Esse, sem dúvida nenhuma, seria o melhor. Individual? Individual ou familiar. Familiar. Tá? É que ninguém mais quer vender esse contrato. Aí sobra o quê pra gente? Sobra os planos empresariais, muitas vezes, que é aquele em que eu sou dono de uma empresa, eu tenho um MEI, eu vou abrir um plano de saúde para entrar nesse contrato, ou eu tenho um plano coletivo por adesão. O que é coletivo por adesão? É aquele que quem é advogado faz pela OAB, quem é jornalista pelo Sindicato dos Jornalistas. Esse contrato eu sugiro que você evite ao máximo. Por que você deve evitar um plano coletivo por adesão? Porque ele tem o pior reajuste de todo o mercado. Cláudio, o reajuste do plano individual e familiar em 2024, por exemplo, foi de 6,91%, quase 7%. O do plano empresarial, gente, já foi 20%. Nossa. O do plano coletivo por adesão tem sido quase 30%. É uma diferença muito grande. É absurda a diferença. Então, assim, as pessoas às vezes entram num plano de saúde olhando para o valor de agora da mensalidade. Você não pode cometer esse erro. Se você entrar num plano de saúde olhando para o valor da mensalidade hoje, você não está percebendo que pode ser reajustado 20%, 30% ao ano. Então, fazer a conta rapidamente, quando eu vou contratar um plano de saúde, eu tenho que pensar, qual é a perspectiva de reajuste desse contrato? Eu posso olhar os reajustes passados e projetar para o futuro. Bom, quanto aumentou nos últimos anos? Quanto vai aumentar nos próximos? Quais são as faixas etárias que eu estou sujeito a esse contrato? Qual é a coparticipação que me exigem? A coparticipação tem um limitador máximo? A gente está aqui falando com gente de todo o Brasil. Sim. Em São Paulo... Do mundo agora. Do mundo, que bom, né? Gente, olha, em São Paulo, coparticipação ainda costuma ser um pouco mais razoável, em geral. Mas existem estados em que, por exemplo, coparticipação de 30% em quimioterapia. Como é que você vai pagar a mensalidade mais a coparticipação de 30% em quimioterapia? Você não vai pagar. Quer dizer, você paga a mensalidade e se precisar de quimioterapia tem que pagar também. Tem que pagar 30% disso muitas vezes. E às vezes a pessoa não se liga, não né? percebeu na hora de assinar o contrato. Então esse é fria. É fria, você está pagando um plano de saúde para depender do SUS. Como é que você está fazendo isso? Então, se atentar aos detalhes de a coparticipação tem valor máximo, ela tem ali um limitador, isso é essencial, porque a justiça, veja, nesses casos até, ela tem restringido ao valor da coparticipação ao valor da mensalidade. Olha, Cláudio, você não pode pagar mais de coparticipação do que o valor da mensalidade que você gasta. Porque o acessório, a gente fala assim, não pode ser maior que a mensalidade, que é a minha obrigação principal. A justiça olha para isso, mas o fato é que a gente quer aqui dar às pessoas a informação para que elas evitem, inclusive, ter que recorrer à justiça. Então, plano com coparticipação, melhor esquecer. Se for possível, não contrate plano com coparticipação. Agora, você disse que o individual familiar, que é o melhor, eles não estão vendendo. A pessoa deve insistir e falar, não, eu quero esse, acaba aparecendo ou não adianta? Não adianta. O que os corretores fazem hoje é pedir que você abra uma empresa em seu nome, às vezes um MEI, por exemplo, um microempresário individual, para que você possa acessar um plano de saúde no futuro. Então, quer dizer, quem tem, quem não tem... E quem tem, gente, isso é uma relíquia.
Sendo possível, mantenha esse contrato de plano de saúde individual familiar. Não troque, não adapte, não faça nada com esse contrato. Não mude, não faça aí, Cláudio, a portabilidade, nada disso. Tem gente que vai falar assim, mas ele está dizendo isso, mas ele não sabe quantos descredenciamentos ocorreram no meu contrato de plano de saúde. E eu tô sabendo sim que isso está acontecendo. Só que as pessoas estão olhando para a métrica errada. Por quê? Porque quando um plano de saúde descredencia algo de você, o caminho para resolver isso é você ir lá e reclamar na ANS do descredenciamento. É, se o caso, reclamar na justiça do descredenciamento. Não é mudar de plano de saúde. Mas peraí, reclamar na ANS adianta alguma coisa? A ANS, nessa hora, ela pode abrir, pode demorar, mas se a operadora não cumpriu a regra da ANS, ela pode ser multada. E você já viu isso acontecer? Acontece? Raras vezes. E demora muito. Às vezes pode levar 1 ano, 2 anos. Então, assim, mas você pode reclamar. A ANS está aí para esse tipo de caso. Você pode ir lá e falar assim, vou promover também, a reclamação. se ninguém reclamar, eles não vão ter motivo para Não é? melhorar. Se todo mundo começar a reclamar, talvez a coisa mude, Exato. né? Porque as pessoas falam Fique assim pra mais mim, breve. mas meu plano teve muito descredenciamento. Sim, mas o remédio pro descredenciamento é você reclamar do descredenciamento, não é trocar de plano de saúde. Trocar de plano de saúde é premiar a operadora que tá te sacaneando. É isso que a gente não pode deixar melhor acontecer. trocar de médico do que de plano de saúde, pelo que eu tô entendendo. Se você tem um plano individual familiar, eu não tenho dúvida. E o que é melhor, doutor Elton Fernandes? Plano de saúde ou seguro? Saúde. Pergunta muito comum e a gente tem que entender o seguinte, na prática eu quase não tenho diferença aqui. Não? Não, porque assim, hoje existem seguros já que não me dão direito de reembolso e planos de saúde que me dão direito de reembolso. Na prática, o que importa muito para a gente definir a cobertura de um plano de saúde é o que a gente chama de segmentação. Vamos pensar juntos. Segmentação ambulatorial significa dizer que eu tenho consulta e exame à minha disposição. Obstetrícia significa dizer que eu posso fazer o parto ou incluir o recém-nascido no meu contrato de plano de saúde sem carência. E a hospitalar significará dizer que eu tenho direito de cobertura de internações, por exemplo. Isso é o que mais importa para definir a cobertura de um plano de saúde, e não se é uma operadora ou uma seguradora. As pessoas não precisam pagar mais caro numa seguradora, achando que só uma seguradora tem o atendimento X ou cobre o exame tal, porque isso não é verdade. Tá todo mundo hoje nivelado por baixo. Todo mundo hoje só quer cobrir o que está na regra da ANS. E olha lá. E olha lá, o que a gente sabe já falou aqui, é ilegal. Porque hoje a lei está dizendo que tudo que está em acordo com a ciência deve ser coberto por um plano de saúde. Isso é muito importante a gente gravar, né? Agora, será que é melhor contratar um plano de saúde, um seguro-saúde, ou guardar esse dinheiro, poupar esse dinheiro para a hora que acontecer algum problema? Essa é uma pergunta muito recorrente que me fazem e eu falo assim, pensar que você vai ter condições de suportar o gasto com a internação particular é uma loucura. É muito caro. É muito caro. Nós estamos falando de diárias. Você guarda, o dinheiro não rende. Se você deve, nossa, a dívida aumenta no minuto, né? Sim, olha, eu conheço internações de 10 dias que custaram quase R$500 mil. Meu Deus. Então, assim, não brinque com isso em hipótese nenhuma. Porque o grande ponto do sistema do plano de saúde é que nenhuma operadora de plano de saúde pode fazer limitação financeira. Eu pago as despesas até X mil reais. Não existe pode. Isso. Não Por pode. exemplo, se a pessoa ficar 2 meses internada lá, existe um tempo, um prazo? Olha, você só tem direito ao hospital por 20 dias. Não. Isso não existe. Não existe mais. Desde 1999 não existe. Aí alguém vai dizer assim pra gente, mas o meu contrato é antes disso e tem lá uma cláusula. Essa cláusula é ilegal, ponto. Não Ok? existe. Não existe. Ninguém é senhor de sua saúde. Essa cláusula de dizer que um tempo de internação X é o máximo, só cubro a despesa até um valor tal, é ilegal e abusiva. E isso tem sido largamente reconhecido pela justiça. Existe plano de saúde sem carências? Existe até plano de saúde sem carência, mas tem que tomar muito cuidado aqui, porque assim, isso só acontece quando eu faço portabilidade, e claro, portabilidade É bom serve, ou não? é bom, mas serve para quem tem, sobretudo, doença pré-existente. Tem gente que fala assim, O que é uma doença pré-existente? é aquela que eu sei ser portador quando eu entro no plano de saúde. E às vezes não conto. Se não contar, tem um risco aqui. Tá? Tem que contar. É bom contar, porque se você não contar, você pode estar cometendo uma fraude. Se seu plano pegar isso, ele pode rescindir o seu contrato. Então, assim, a gente não pode... Nada como a verdade, né? Então, assim, olha, tome cuidado. Agora, assim, eu posso Então, por fazer... exemplo, um diabetes.
é uma doença pré-existente, sem dúvida Um nenhuma. câncer, ou até uma doença Mas mais ainda grave. mais grave, entendeu? Então, assim, eu tenho a obrigação de contar para o meu plano de saúde as doenças que eu sei ser portador. Tá. O que importa é, no momento em que eu estou assinando o contrato, eu sei que possuo uma doença, porque assim, eu tinha uma doença, mas naquela hora eu não sabia que tinha. Isso não é, tecnicamente, doença pré-existente. Tá. A doença pré-existente é aquela que eu sei ser portador quando eu entro no plano de saúde. Isso é o que importa, é eu saber, não é nem eu possuir a doença. Mas se a pessoa também entra no plano de saúde e não tinha doença, acaba tendo logo no começo. Não é um problema, não é uma doença pré-existente Não. isso, tá? Porque assim, é aquela que eu sabia ser portador. Se eu Tá. não sabia, não pode ser uma doença pré-existente. E a portabilidade, então, vale? A portabilidade, todo mundo pode fazer a portabilidade. Claro, tem algumas regrinhas do tipo, tem que ter mais de 2 anos no contrato, mas se eu fui demitido da empresa, por exemplo, eu posso fazer portabilidade mesmo não tendo 2 anos na empresa. Portabilidade, basicamente, eu levo comigo todas as carências que eu já cumpri. Gente, preste atenção numa coisa aqui importante na portabilidade. Sabe quando a gente troca de chip de operadora de telefonia Sim. e leva, saiu da X para Y? Tá. A gente faz a mesma coisa no plano de saúde. A mesma coisa, eu levo comigo o quê? As carências que eu já cumpri. Mas presta atenção, você pode ir na empresa de telefonia nova e contratar um chip novo? Pode. Só que isso é portabilidade? Não, porque você não está levando consigo o quê? O seu número de telefone. No plano de saúde é a mesma coisa. Portabilidade, eu levo as carências. Ir num novo plano de saúde e contratar um novo plano de saúde não significa que você está levando e fazendo portabilidade. Tem que tomar cuidado. No limite, vai sempre perguntar para o corretor, é portabilidade? A portabilidade de todas as minhas carências, porque portabilidade é levar todas as carências que eu já cumpri. Tá certo. Mesmo tendo doença pré-existente. É como se fosse uma continuidade, só Perfeito. o plano é diferente. Perfeito. Mas vai continuar tudo normal. Igualzinho. Você falou que dá para ser MEI para ter um plano de saúde. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer, e essa é uma sacada do mercado. Explica pra gente. O que o mercado fez? O plano de saúde começou a pensar assim, para que eu vou vender um plano de saúde pro seu Zé e pra Dona Maria? Se eu posso pedir para ele abrir uma MEI. Seu Zé, abre uma MEI. Por que pro plano é bom isso? Porque pro plano de saúde isso já não é mais um plano individual familiar. É o tal Isso do vira um individual. plano empresarial. E num plano empresarial... Ele pode teu cobrar reajuste- mais. Pode cobrar mais, ter o reajuste de 20% ao invés de 7%, por exemplo. Entende? Então os planos estimulam as pessoas a abrirem empresas de fachada fictícias para ter plano de saúde. Agora, a boa notícia com relação a isso é que em vários casos a justiça tem reconhecido que isso é um plano falso empresarial. Ou seja, olha, a operadora está estimulando isso, mas na verdade isso aí é uma família nesse contrato. E se é uma família, eu tenho que aplicar a regra do plano individual e familiar e não a regra do plano empresarial, entendeu? E tem ganho de causa nisso? Muitos casos ganharam. Jura? E quais são os benefícios? Os benefícios são, você consegue rever a sua mensalidade, recuperar valor que você pagou a mais por conta do reajuste abusivo e, em muitos casos até, fazer com que os próximos reajustes sejam também pelo índice ANS, que é o mais baixo do mercado. Que seria para o plano Individual, individual familiar. que eles não querem Exato. mais vender. Por quê? Porque é uma mentira deslavada. Exato. Agora também não explica, eu não sei o MEI, porque nunca fui MEI, mas já tive empresa aberta. Para fechar uma empresa, às vezes fica mais caro do que Dá para abrir. trabalho, Dá dá trabalho. trabalho, dá E se não trabalho. fecha, nossa, Exato, dá prejuízo. dá muito problema. Dá muito problema. Exato. E o MEI eu não sei, é assim que funciona É assim também, vai dar um trabalho então, para a quer pessoa. dizer, vai abrir um MEI, depois vai dar um trabalho para fechar, só porque o convênio, E sabe o que o é plano pior? de saúde, na verdade, não quer. Às vezes as pessoas nem percebem que o plano está atrelado mais ao MEI, elas estão vivendo a vida delas, aí elas falam assim, vou encerrar esse MEI. A operadora de plano de saúde descobre e cancela o contrato. Porque se o seu MEI é o seu MEI que está ali, ou pior, até existem ilegalidades aqui, mas Tá. uma das ilegalidades é assim, o marido contratou um plano de saúde através do MEI do marido. Tá. A esposa é dependente dele. Se ele falece, como é um MEI e o MEI encerra com o falecimento da pessoa, Encerra? sabe o que acontece? Ela perde. Ela perde o plano de saúde. Mas se ela for na justiça? Aí na justiça ela tem conseguido resolver isso e reverter esse tipo de cancelamento. Entende? Por quê? Porque isso, na verdade, gente, é um falso plano empresarial. Agora, doutor, de uma maneira geral, nos outros planos, o que acontece se o titular do plano falece?
Num plano individual ou familiar, não tem nenhum problema. O Não. dependente vai continuar ali com tranquilidade. Vai continuar pagando, assume o pagamento. a sua mensalidade tranquilo. Preciso Tá. continuar pagando a do falecido? Eu brinco dizendo assim, nem se o plano jurar que vai te prestar assistência espiritual. Tá? Nem se fizer isso. Em hipótese nenhuma. Entende? Não tem. Eu conheço gente que por medo de contar o plano, ficou pagando por anos. Gente, não faz nenhum sentido Pagando isso. Pagando pelo pelo falecido. Pagando pelo falecido. Não, mas os planos de saúde também são bem caras de pau, hein? Porque eu conheço gente que foi na operadora e falou assim, então vai cancelar o plano da sua mãe se você der baixa no plano do seu pai. Aí a pessoa ficou lá pagando a mensalidade. Meu Deus. Entende? Então assim, não façam isso. Procura ajuda especializada. Morreu. Não tem que pagar plano de saúde. Não tem nem saúde. Não tem nem vida. É Você isso. tá morto. Nem ué. se prestar assistência espiritual, nem se prometerem oração pro falecido. Não tem que pagar. O plano de saúde, ele pode exigir uma idade mínima para que alguém entre no contrato? Pergunta maravilhosa. Não pode exigir. O que tem acontecido recentemente? Para tentar fugir das crianças que hoje são diagnosticadas com autismo, as operadoras de planos de saúde diziam o seguinte, tem idade mínima X. Pior, às vezes tem idade máxima, que também é outra ilegalidade, porque aí eu tô ali ferindo estatutos do idoso. É lógico. Então, nem idade Chegou aos mínima, 80, tá fora. tá fora. Se viver mais, azar. Não pode, entendeu? E detalhe, portabilidade serve para quem é idoso também. Então assim, gente, ninguém tem que ficar pagando caro no plano de saúde, achando que não tem opção. Ou a gente pode pensar aqui... Porque quanto mais você envelhece, mais doente você fica, mais caro é. Exato. As pessoas falam assim pra mim, como é que eu posso economizar no valor da mensalidade? E eu digo assim, rapidamente eu posso te dar 3 dicas muito práticas aqui. Passa aí. Primeira é assim, você pode pensar num downgrade, reduzir ali a cobertura que é hoje em quarto privativo para enfermaria. Essa é uma possibilidade que você tem. A segunda possibilidade que você possui é de você ir lá e fazer portabilidade, como a gente falou. Ir para um outro contrato mais barato, levando consigo as carências, mesmo que você ou um familiar esteja com uma doença pré-existente. A terceira delas é buscando na justiça a revisão de reajustes abusivos. E aí a gente pode estar falando de rever reajustes anuais praticados nesse contrato ou mesmo por idade, por Mas faixa é etária. retroativo há quanto tempo? Eu posso rever todos os reajustes, mas eu só vou conseguir recuperar o dinheiro que eu paguei indevidamente para minha operadora nos últimos 3 anos. 3 anos. Tá? Então assim, eu posso O rever... direito não socorre os que dormem. Os que dormem, exatamente isso. E tem gente que já está há mais de 3 anos pagando reajuste abusivo e todo santo mês está perdendo dinheiro porque não foi atrás de exercer o seu direito. De ver. Não custa consultar um advogado e ver. Procura. Se você acha que está muito, muito mais. Se a gente sente, né, quando tem alguma coisa errada ou quando está sendo lesado, às vezes fica ou acha que está de mãos atadas, mas não está. Tem sempre alguém que pode te ajudar. Por isso essa conversa franca e aberta hoje no nosso Pode Saúde, conversando com o Dr. Elton Fernandes. Dr. Elton, e recém-nascido? Um recém-nascido pode, por exemplo, participar do contrato dos avós? Pode participar. Pergunta maravilhosa. Recém-nascido pode participar do contrato dos avós, tem inúmeras decisões judiciais a respeito disso. Então, assim, eu posso pegar esse recém-nascido e incluir no plano de saúde dos avós com toda tranquilidade. Se a operadora não deixar, aí é procurar advogada que tem muito plano de Porque ela tem que aceitar. Tem que aceitar. A ANS diz Tem isso. respaldado isso, tá? É muito importante quando a gente fala de gestação também, eu sei que tem muita gente que tá grávida e fala assim, Elton, tô grávida e sem plano de saúde, o que eu faço nessa hora? Será que vale a pena ainda contratar um plano de saúde ou não? E eu sempre digo o seguinte, dica prática para vocês, gente, vale a pena contratar plano de saúde mesmo estando grávida. Mas vai cobrir o parto? Não necessariamente, mas a gente pode pensar o seguinte, se o parto for realizado até a 36ª semana de gestação, Cláudio, ele vai ser sempre considerado pela medicina como um parto de emergência. E aí a carência não é de 300 dias, a carência é de 24 horas. Então veja, a gestante está ali, ela contratou um plano de saúde, ela está tranquila, ela está sabendo o seguinte, inicialmente eu não vou ter o parto coberto pelo meu plano, mas se algo grave acontecer, que faça com que esse parto tenha que ser interrompido até a 36ª, antecipado, por uma recomendação médica, isso é um parto de emergência e, consequentemente, a carência não é 300 dias mais, a carência é de 24 horas. Aí ela tem o direito de fazer. Tem o direito de fazer isso pelo plano de saúde. Tem muita gente que tem muito direito e não sabe, porque nunca falou com o advogado. E em relação ao nascimento do bebê também, isso ajuda? Isso ajuda muito porque, vamos pensar, por exemplo, que essa gestante já sabe que essa criança tem alguma questãozinha que vai precisar tratar depois. Tá. Se você tem um plano de saúde que tem a cobertura de parto,
que a gente chama de obstetrícia, mesmo que o seu plano não vá cobrir o seu parto. Não é isso que é relevante, basta que tenha a cobertura. Quando essa criança nascer, você vai pedir a inserção dela, vai pedir que ela seja inserida no contrato Ele de é plano. obrigado a ceder. Obrigado. O plano de saúde vai ter que colocar essa criança no contrato. Colocou a criança no contrato, ela entra sem carência. Carência zero para essa criança, ok? Então é extremamente importante isso, porque como tem carência zero, todos os tratamentos que a criança precisar desde logo, ela vai poder fazer pela operadora de plano de saúde. Agora, para a extremidade que você falou há pouco, né, do idoso, nenhum plano pode excluir um idoso que está sempre doente, sempre internado, lógico, né, a vida, só porque ele está usando demais. Não tem limite para o uso de plano de saúde. Esse é o exato descompasso entre a lei e a realidade. Porque assim, a lei vai dizer com que eu possa chegar aqui para você e dizer o seguinte, é ilegal não permitir que idoso entre num contrato de plano de saúde. Mas o que acontece na prática todo dia? Todo dia a operadora de plano de saúde faz isso. E aí, a minha crítica e a minha crítica aí fica à ANS, ao Ministério Público, porque assim, tem que fiscalizar esse pessoal que faz isso, tem que ir pra cima deles. O que a pessoa pode fazer? Se denunciar pro Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público pegar essa situação, ele, Ministério Público, entrar com uma ação judicial, exigindo que a operadora de plano de saúde não faça mais isso para nenhum idoso. Porque esse é um papel de uma luta coletiva, Sim. né? Para que um idoso não tenha que ficar dependendo de ele mover a sua ação judicial. Esse é um papel do Ministério Público que, em geral, muitas vezes não é feito. Mas que deve ser feito, né? Eu me lembro quando a minha mãe ficou num hospital muito grande, conhecido aqui em São Paulo, ficou 2 meses, e o convênio estava louco para ela sair de lá. Como se dependesse dela a saída. Aí um dia falou, olha, nós vamos parar, a sua mãe vai ter que sair daí, né? Eu falei, tudo bem, vocês tiram minha mãe de lá, eu ponho minha mãe na calçada. Com maca e tudo na calçada. E chamo todas as emissoras de televisão para ver o que vocês fizeram com um idoso de 94 anos. Então, às vezes, você tem que enfrentar. É lógico que eles recuaram. Você tem que enfrentar um pouco o plano. Você não acha que, às vezes, as pessoas aceitam demais? Essa é uma pergunta maravilhosa porque é o seguinte, saiu uma matéria dizendo que dobrou o número de ações contra a operadora de plano de saúde. Por que será, não? Mas sabe qual é o que está por trás disso ainda? É que sabe qual é o número exato de pessoas que fizeram uma ação judicial contra o plano de saúde? Eu conto para você 0,56. É menos de 1%. Meu Deus. Cláudio, dobrou o número de pessoas que fizeram uma ação. E esse número é 0,56. É isso que a gente está falando. Meu Deus, então, tem que fazer valer os seus direitos. Não lutar pelo seu direito... É um absurdo. É um absurdo, é uma loucura. Um absurdo, tem que fazer. Vai na justiça, olha, eu tô falando isso pra vocês porque eu presenciei com amigos e já muitas situações. Dá certo, às vezes você fala, porque tem aquela coisa, a justiça é lenta, uma coisa que eu acho horrível, né? Porque parece que já desanima a pessoa de lutar pelos seus direitos, seja em qual área for. Mas na saúde, a justiça é rápida, não é? É verdade, porque você... Resolve. Sim, quando você entra com uma ação judicial buscando um tratamento médico, por exemplo, essa pessoa, em geral, busca o quê? Uma liminar. Sim. É uma ordem judicial provisória baseada em ter direito e ter urgência no caso. Tem o direito e tem urgência, o juiz pode, em pouquíssimo tempo, ele pode dar uma ordem judicial determinando, faça o tratamento, libere. Depois corre o processo para transformar isso numa decisão final. Mas é plenamente possível acessar um tratamento rapidamente. Tem gente que sofre há meses. Teve uma senhora esses dias que falou o seguinte para mim, você tem tanta convicção que a gente vai conseguir esse tratamento pelo plano de saúde, e era um quimioterápico. Por que você acha que minha operadora está fazendo isso então? E eu disse para ela, quanto é que o seu plano de saúde já economizou ao permitir que você não fizesse o tratamento nos últimos 60 dias? Custa 40 mil por mês. Ele ganhou 80 mil reais ao não liberar o teu tratamento. Já compensa o custo da ação judicial, é disso que a gente está falando. Tem cálculo por trás, gente. É isso que tem. Alguém está olhando e falando, vou gastar quanto na judicialização? Quanto eu economizo aqui? Opa, vale a pena. Deixa correr. Até porque o número da judicialização qual que é? 0,56. Nossa, é muito pouco, né? Para tudo que é feito, porque não tem uma pessoa que não reclame, infelizmente, né? Não tem uma pessoa que não reclame. Agora, outra pergunta interessante é sobre
cobrar multa por cancelamento de contrato. Eu não estou satisfeita, eu quero cancelar o meu contrato. O plano de saúde tem direito, doutor Elton, de cobrar multa do usuário? Não pode. Isso a gente chama de cláusula de fidelidade. Ninguém é obrigado a se manter numa relação com um plano de saúde sem querer estar ali. Porque às vezes não dá, né? Por mais que você queira, sei lá, o marido foi demitido, a esposa foi demitida, a situação piorou, a vida é feita de altos e Ou, baixos. às vezes você já viu um outro plano que você fala assim, eu já quero tá mais contratar esse interessado, outro. Eu não quero quer mais ficar aqui. portabilidade, Ah, nem nada. não, mas eu tenho que ficar ainda 60 dias aqui ou pagar multa pelo cancelamento do contrato. Não pode. Não pode. Nem os 60 dias, nem a multa. Aqui o que é muito importante é o consumidor precisa ter prova de que solicitou o cancelamento do contrato de plano de saúde. Tá? Não adianta falar assim, eu tenho o número de protocolo, não confie nisso. Ou grava a ligação, ou manda e-mail, formaliza isso de alguma maneira. Porque multa por cancelamento de plano de saúde é possível quebrar na justiça, tanto 60 dias como a multa em si. Mas eu preciso ter prova de que o consumidor solicitou. Claro, tem muita gente que é processada por plano de saúde, porque assim, você rompeu o contrato antes, agora eu quero a multa de você porque você rompeu o contrato. E não tem prova. Não tem prova de que solicitou o cancelamento. Então, fazer isso por escrito, nunca Sempre. por telefone e guardar esses papéis, né? Agora, como eu citei o exemplo da minha mãe, então que fique claro aqui, nenhum plano de saúde pode impor limite de tempo de internação. Nunca, e nem alguma. de exames. Nem de porque eu já exames. vi pessoa falando, daqui a pouco eu vou ser expulsa do meu plano, porque o médico pediu um monte de exames, que se dane. Não, Se o médico pediu, Sim, faça. se tem uma justificativa técnica científica para isso, quem exerce Pronto. a medicina é o médico. É o médico. Ora, e se ele quem pediu, tem que saber. e o plano de saúde não pode reclamar. E não de pode nada dizer disso. assim, você já fez exames tais, então você não tem direito, tem que esperar X meses para isso. Não, não existe isso. Agora, doutor Elton, tem planos de saúde que têm hospitais próprios, né? E às vezes a pessoa não quer ir para o hospital do plano de saúde. Atende no hospital próprio e deve estar lá no contrato em outros hospitais. A pessoa é obrigada a ir no hospital do plano? Pergunta maravilhosa. Me lembrou que na sexta-feira passada, uma chefe de cozinha muito renomada me ligou tratando basicamente desse problema com o pai. A operadora de plano de saúde foi na sede da operadora de plano de saúde, num hospital da rede própria. A operadora dizia, não precisa internar. Todos os médicos particulares dizendo, pelo amor de Deus, interne ele logo. Quando tem rede própria, a operadora quer te levar sempre para a rede dela, ok? Eu não gosto de operadora com rede própria apenas. Por quê? Porque ali o médico tem uma autonomia muito reduzida. Ele fica sobre ali a fiscalização intensa da operadora de plano de saúde. Havendo 2 ou mais opções de rede credenciada, é você, enquanto consumidor, quem decide onde vai ser internado. Que escolhe, porque às vezes o médico fala, né? Exato. É melhor tal hospital Exato. tem mais condições. Mas... Então é possível exigir que o plano cubra o tratamento, de qualquer maneira, fora da rede credenciada também? Não necessariamente, é assim, a gente tem que pensar assim. Primeiro, eu posso ter um médico particular, mesmo não credenciado, indicando o tratamento médico. Eu posso isso ter pode. isso? Posso. Um médico de família, por O médico exemplo. da família, o médico da minha confiança, o meu oncologista, o meu cirurgião, o meu tal, pode. Agora, o tratamento em si, você vai executar dentro da rede da operadora de plano de saúde, exceto quando? Se você tem um seguro que lhe permite escolher livremente qualquer hospital, aí você vai pagar isso no particular, é cara essa brincadeira, e aí você vai pedir o reembolso para a operadora. Mas você tem direito de ter um médico particular orientando o teu tratamento e até internando a pessoa dentro do hospital, ok? Então, assim, não tem problema você ter um médico particular que chegue na operadora, no hospital próprio da operadora e diga, estou internando a pessoa aqui, ela precisa ser internada. Bom, eu fiquei lá em casa pensando em algumas perguntas, dúvidas, né, e de coisas que as pessoas, às vezes, não encontram um advogado para perguntar, e como ele está aqui, a gente quer passar essa informação segura, verdadeira para você, eu fiz algumas perguntas e parece que o tempo é tão grande, são 50 minutos, mas já foram 40. Caramba. Então, eu vou ler aqui para a gente Vamos lá. responder rapidinho, tá? O aposentado pode permanecer no plano de saúde que ele tinha na empresa? Pode Aposentou. permanecer. Aposentou. Ele contribuiu com o pagamento da mensalidade? Se ele contribuiu com alguma coisa no pagamento da mensalidade, ele pode continuar, ok? Tá. Se ele era não... descontado parte, por exemplo. Perfeito, ele pode. Quando a gente não considera como pagamento, a gente não considera aquela coparticipação. Tá. Só quando usava um exame, Tá. uma consulta, aí Mas tinha se tal. descontava, se a empresa descontava tanto por mês para o plano de saúde, ele pode? Pode. Vai por ququanto tempo? Pra sempre? Se ele contribuiu por mais de 10 anos,
anos, ele vai poder ficar para sempre. Elton, e se ele contribuiu só por 3 anos? Então ele tem direito de ficar 3 anos. E se foi 4? 4 anos. 2 e assim anos, por diante. 1 ano, Exato. e assim por diante. É legal saber, tá vendo que é importante? Quem foi demitido de uma empresa pode permanecer no plano de saúde durante quanto tempo? Até da 24 empresa? meses. No mínimo 6 meses, máximo 24 meses. E como se decide isso? Isso é basicamente o seguinte, eu olho para o tempo em que eu contribuí com o pagamento da mensalidade. Quanto tempo você contribuiu? Eu contribuí por 1 ano com pagamentos da mensalidade, né? Então você vai ter direito a ficar pelo menos 6 meses, que é o prazo mínimo. Elton, eu contribuí por 36 meses, então já são 12 meses, porque é 1/3 do tempo que você contribuiu com o pagamento da mensalidade. O que diz a ANS, as regras sobre reembolso do plano de saúde? Como funciona? As operadoras agora estão exigindo que se comprove o pagamento prévio para que as pessoas tenham reembolso, ok? Então ela está exigindo agora cada vez mais Pede isso. uma nota fiscal para o médico? A nota fiscal, mas às vezes o comprovante da TED, do Pix que você fez. Tá. Além disso, eles estão exigindo isso. Tá. E a ANS está respaldando isso também. Mas tem um ponto muito importante que é, agora, às vezes, quem está fazendo fisioterapia ou fonoaudiologia estão exigindo do profissional um registro num cadastro do governo. Nossa. Quando, na verdade, não tem a obrigação do profissional ter isso, ok? Então, assim, é ilegal ficar exigindo do psicólogo, CNES, como a gente fala, né? Que é Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. É ilegal esse tipo de coisa, ok? E tem muitas terapias alternativas, né? Hoje tem bastante, e aí, tendo a recomendação médica, a operadora deve pagar também, havendo Tem que recomendação reembolsar. científica, tem que reembolsar. Pode e deve apresentar a prova, mas pode, né? União estável dá direito a plano de saúde? Normalmente também, você pode inserir tranquilamente num quadro Mas de plano de pode, depois de alguns anos? saúde. Não, Ou... absolutamente. Fui viver com um homem. Ele fez um plano de saúde, eu tenho que ser incluído. Pode ser incluída tranquilamente. Salvo se o contrato tiver alguma restrição que fale assim, não, vou só aqui na minha empresa, só podem, não pode inserir dependente. Aí tudo bem, mas assim, pode. Do ponto de vista da lei, plenamente possível. Outra dúvida de muitos, doutor Elton Fernandes. O plano de saúde pode escolher as doenças que vai cobrir? Nunca, em hipótese nenhuma. Câncer eu não cubro, não. Autismo, não. Toda doença listada no Código CID tem cobertura obrigatória por um plano de saúde. Então não existe um plano de saúde que possa escolher as doenças que ele vai tratar. Desde o ano de 1999 está claro na lei. E os planos anteriores a isso, inclusive, a Justiça tem entendido que é ilegal esse tipo de cláusula. Na dúvida, tem que falar com o advogado especialista. Há pouco tempo nós tivemos aí uma preocupação muito grande relativa ao câncer de mama. Em relação, então, às doenças, né? A saúde da mulher de um modo geral, quais são as principais queixas? Acho que as pessoas hoje, as mulheres em geral, elas cuidam melhor da sua saúde, elas fazem mais exames. A gente cuida até da saúde do homem, dos companheiros. Né? Dos companheiros, é exatamente isso, entende? Ninguém pode ter limitado o exame, ninguém pode ter assim, uma quantidade X de exames, ou eu só não posso fazer as consultas tais. Você tem direito Quimioterapia não cubro, radioterapia, não, nada disso. Nada disso. O que está em acordo com a ciência deve ser coberto por uma operadora de plano de saúde, é isso que diz a lei. E em relação àquela mudança da ANS referente ao câncer de mama? Aos exames. A ANS quis colocar ali uma mudança, ela colocou para estudo uma mudança, para mudar a regra de cobertura da mamografia. Isso não passou. Ela já recuou, ela já meio que falou assim, olha, calma, não era bem assim o que eu quis dizer. Porque o Brasil se levantou, Sim, né? todo mundo, Meu né? Deus. O que morre de mulher, né, com câncer de mama? Pois é, a gente tem uma incidência no Brasil altíssima de mulheres com câncer de mama de 40 a 50 anos. Que aliás, é uma incidência mundial, né? E sabe de uma coisa muito interessante na questão do câncer de mama? Tem exames hoje que oncologistas prescrevem, porque nem toda mulher diagnosticada com câncer de mama obrigatoriamente tem que fazer quimioterapia. Sim. Já existem exames preditivos para saber. Claro que tem que ser recomendados por um médico. Os exames existem. Sabe qual é o absurdo? Esse exame pode impedir que a operadora de plano de saúde, primeiro, ou impedir que a mulher faça quimioterapia e que a operadora pague 200, 300 mil reais em quimioterapia. Mas esse exame não está na cobertura da ANS. Meu Deus! Quando lhe interessa... Entende? Não está na cobertura da ANS. Assim, a gente tem um exame essencial para a mulher, mas para a operadora também, que vai permitir que ela economize. Tem a operadora que libera... Só que não está na ANS. Não está na ANS, isso é um absurdo. Absurdo e mais uma luta aí das mulheres, né, para incluir esse exame. Todos os tratamentos de câncer são cobertos? Todos. Aí não importa qual é o tipo de quimioterapia, nem só para mulher, para qualquer... Para qualquer tipo
tipo de tumor, PET-CT, exames de PET-scan, quando a gente fala na oncologia, a justiça tem respaldado isso largamente. Dito o seguinte, o paciente oncológico, ele tem que ter acesso ao melhor tratamento disponível para o caso dele. Então, assim, estando no Brasil o tratamento, gente, muito tranquilo, tá? Então, assim, pede para o médico fazer um bom relatório, fazer uma boa recomendação, pede para a operadora de plano de saúde, recusou, é hora de procurar ou denunciar na ANS ou já procurar um advogado especialista. Em que casos você acha que eu devo procurar a justiça? Dá para enumerar alguns? A relação custo-benefício disso, às vezes as pessoas falam assim para mim, recusaram um exame de sangue, recusaram tal. Eu olho para isso e falo o seguinte, acima, a gente está falando de gastar mais de 3 mil, 4 mil reais em qualquer coisa. Sinceramente, você já vai conseguir encontrar advogado que possa ajudar você. Porque aí já começa a falar assim, não, isso aqui é absurdo. E tem gente que fala assim, mas se eu fizer, depois será que a operadora não vai me prejudicar? Me perseguir? E a verdade é que é o oposto, Cláudio. Sabe o que eu tenho percebido na prática? A operadora às vezes sabe já. O reclamão ali, se eu negar, ele vai entrar com uma outra ação. É outra vez, outro tal. Tem exame, por exemplo, que é recorrente na vida de alguém que tem oncologia. Certo. Já nem implica mais com você. Nem implica mais. Porque entende? sabe que você bota a boca no trombone. Sabe que a pessoa vai reclamar. Então, assim, isso a gente percebe muito claramente. A pessoa, ela nega um exame, no segundo ela não nega mais. É aquela história que eu falei há pouco, de ser muito bonzinho, de aceitar tudo, né? Exato. Nem tudo a gente pode aceitar. Como funciona o plano de saúde para autista? Perfeito. Todas as crianças que têm autismo podem acessar um contrato de plano de saúde. O importante aqui dessa criança é ter a segmentação ambulatorial, que é o que cobre consultas, exames, porque tem as terapias. Tem gente que fala assim, será que eu vou ter que ter carência de 24 meses porque já tem autismo? Não. Primeiro porque autismo não é tecnicamente uma doença. Primeira coisa. A segunda é que o prazo máximo de uma carência para exames, consultas e etc. seria de 180 dias. Mesmo que alguém falasse que é uma doença pré-existente, não interessa. É 180 dias o máximo, ok? Então, assim, isso é importante. A operadora tem que disponibilizar todas as terapias dessa criança dentro da rede. Se ela não tiver rede capaz de atender essa criança, eu posso passar, então, a exigir o pagamento das despesas de forma particular pela minha operadora. Com fácil e rápido reembolso. Tem tempo para... 30 dias para ser reembolsado. Esse é o prazo legal. Já é bastante, né? Que às vezes a gente não tem o dinheiro na hora, né? Então vai demorar 30 dias. Vai ter que pedir emprestado, às vezes, pro irmão, pro cunhado, pra parente, é fogo, né, doutor? Não é fácil, não. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, estava vendo as suas redes sociais, é lidar com isso há quanto tempo? 20 anos, né? 20 anos fazendo isso. Há 20 anos fazendo isso. No que você fica pé da vida com o plano de saúde? Eu fico muito bravo, por exemplo, com recusa por carência, com exigir coparticipação em cima de quimioterapia, recusa de portabilidade em contrato de plano de saúde, não cobrir exame para uma mulher que tem câncer de mama e que pode impedir que ela faça uma quimioterapia por desnecessidade. Tudo isso são absurdos que a gente vê na prática e fala assim, não justifica o que as operadoras de planos de saúde fazem. Falta amor no mundo, mas falta muita atuação também fiscalizatória da ANS e do Ministério Público. E só para dar um exemplo para vocês, tinha um amigo, infelizmente não está mais entre nós, que precisava de uma cirurgia robótica. Aquilo que você falou da ciência, que o médico falou, olha, no seu caso, no caso do seu câncer, que era um câncer muito raro, câncer de úraco, se você procurar aí, você vai ver que é mais fácil ganhar na Mega Sena, né? Que é dificílimo, do que esse câncer, é muito raro. E ele precisava dessa cirurgia. Em menos de 24 horas, a justiça obrigou o plano. É isso, liminar. E ele teve a cirurgia robótica, que a ciência, quer dizer, que a medicina falou, é a melhor no seu caso. Então, a gente tem que reclamar, não é reclamar por reclamar, é fazer valer o seu direito. Sem dúvida. Né? Eles são prestadores de serviço e nós pagamos por isso. E você paga por isso, exatamente. E a lei está respaldando você porque ela está dizendo que o que está em acordo com a ciência deve ser coberto pelo operador. Então hoje, mais do que nunca, pode saúde. E eles que se virem, não é? E pode exercer o seu direito na saúde, inclusive. É isso daí. Doutor, como eu te acho? Olha, redes sociais, eu sou Elton Fernandes Advogados. Tenho canal no YouTube também explicando vários
direitos lá. E é só Instagram Elton Fernandes Advogado. Você vai conseguir encontrar lá e é um prazer para mim poder ajudar, mandar pergunta, a gente interage, tenta responder. Eu sei que você responde mesmo. Eu tenho um telefone aqui, um WhatsApp, posso passar? Pode passar. Perguntas por WhatsApp, né, dúvidas ou conversar com eles por WhatsApp. É aqui São Paulo, é 11, mas como ele falou, pode atender você que nos vê aí na África, Estados Unidos, sei lá, acho que plano de saúde existe em tudo quanto é canto? Acho que sim. Acho que sim. Em alguns lugares... não, né? Também. Em alguns lugares nos Estados Unidos, por exemplo, é bem danado, né? Mais, né? Mais Estados Unidos, por exemplo, é danado o sistema. Eu sei, não terrível. tem o SUS, Exato. então todo mundo precisa mesmo, né? Aquele que pode vai ter. Ou senão vai morrer com aquela grana que você disse que não adianta guardar, que vai gastar mais ainda, que é melhor fazer o plano. O WhatsApp é 11 São Paulo 31410440. 31410440. Esse é o fixo e o WhatsApp. Fixo e WhatsApp. Advogado especialista em saúde, em planos de saúde. Eu conversei com Elton Fernandes. Valeu, doutor. Muito obrigado. É um prazer para mim, uma viu? honra estar aqui, viu? Muito obrigado. Saúde a todo mundo que acompanhou a gente. É um prazer imenso. Volte que nós vamos fazer plano de saúde 2. É uma honra. Beijo. Eu falo aqui da Frame, essa grande produtora brasileira que faz trabalhos internacionais e muitos. Faz filmes, faz séries, faz comerciais, faz tudo, faz bem feito. Direção de Hélio Silima. Hoje nós não tivemos, né? Curtas férias aí do carnaval, mas as reportagens são de Marcela Troiano. Beijo meu, tchau.